Fala galera, beleza? Eu sempre falo que viajar é bom demais, mas chegar em casa é melhor ainda do que viajar, né? Cheguei em casa hoje aí, depois de um mês no Vale do Silício. Já cortei o cabelo, já fiz a barba, já tô zero bala aí pra voltar à rotina diária. E nesse um mês eu aprendi algumas coisas aí e queria compartilhar com vocês. Foram lições bem interessantes. Eu tive a oportunidade de ir em várias empresas, algumas eu entrei, outras eu não tive acesso. Mas em todas elas, eu busquei dar uma lida sobre a história dessas empresas, sobre a história dos seus fundadores, o que fez com que elas chegassem até o lugar que elas estão hoje, e entender e ver sobre essas empresas, o mindset delas, o que elas fazem, como elas chegaram até onde elas estão, me ajudou a criar um paralelo para pensar como que elas chegaram até lá e o que a gente pode fazer para também chegar no mesmo lugar que elas chegaram. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui. Só que, voltando um pouco no tempo, antes de pensar nessas empresas que já chegaram lá, que já estão onde nós gostaríamos de estar, eu fui tentar ver o porquê que aquela região tem tanta empresa de tecnologia. E, assim, é engraçado, porque tipo, todas as empresas de tecnologia estão lá, tudo que você ouve sobre tecnologia está lá, as que eu nem imaginava que existiam estão lá também. Quando eu cheguei lá, toda esquina tinha uma empresa de tecnologia, todo canto. Parecia que se você trombasse com alguém na rua, era alguém, era um dono de empresa de tecnologia, alguém que trabalhava com tecnologia, ou alguém que estava querendo abrir uma. O mundo lá gira em torno disso, ou serve alguma empresa que está trabalhando nessa área. Então eu fui ver a história, e lá na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investia muito em inteligência e tecnologia. Uma pessoa foi e abriu uma empresa para microchip naquela região, para desenvolvimento de microchip e tal. E essa empresa não deu certo. E tinham 8 desenvolvedores lá que, ao invés de voltarem para suas cidades, eles continuaram naquele lugar e montaram uma outra empresa. Essa outra empresa deu super certo, existe até hoje. Faz conta que 70% das empresas que estão hoje no Vale do Silício tem algum tipo tem algum negócio decorrente dessa empresa. Dois caras, inclusive, desses 8 pesquisadores são os fundadores da Intel. E depois você percebe a Universidade de Stanford criando um mindset todo voltado para empreendedorismo, tecnologia, inovação. E por que eu contei essa história? Porque vocês vão ver em alguns pontos que eu vou colocar algumas ligações com essa origem, principalmente com esses 8 pessoas que montaram essa empresa. E daí também vem o nome do Vale do Silício, né, porque é a matéria-prima dos microchips, que é muito presente lá, inclusive foi lá que foi criado e tudo, mas é muito presente essa indústria de hardware, de periféricos, mouse, tudo foi criado lá. E a primeira coisa que eu percebi lá é a cultura despojada, é o dress code. Você vê que as empresas têm utilizado, até então mais tempo, né, isso não é nem tão novidade, a questão do dress code, a pessoa trabalhar da forma que ela quiser, com a roupa que ela quiser e tal. Alguns tipos de negócio nem é tão comum, né? Outros já são mais comum. Mas eu acho que a questão do dress code, ela vai além do como se vestir. E ainda as empresas pensam, eu vou liberar a roupa para a pessoa vestir do jeito que ela quiser, porque isso vai fazer ela se sentir melhor, isso vai ser bom para ela, eu vou ter uma pessoa mais motivada, mais engajada e tal. Só que isso não está ligado com a roupa que ela usa. Isso está mais ligado em deixar a pessoa trabalhar da forma com que ela verdadeiramente é no dia a dia. As empresas colocam as pessoas dentro de caixinhas e querem que elas trabalhem encaixotadas e formadas dentro de um padrão. Então você pega a pessoa, ela tem toda uma história, ela tem todo um porquê que ela é um bom profissional, ela executa as coisas de um jeito, ela tem uma forma de pensar, aí você pega ela, você quer encaixotar ela dentro do padrão da sua empresa, dentro do seu jeito de trabalhar, dentro do seu jeito de se portar, até do seu jeito de vestir, e aí você quer que ela execute e performe da melhor maneira possível dela, só que você colocou ela dentro de uma caixa, você limitou ela. E aí você ainda fala assim, agora pensa fora da caixa. Você põe ela dentro da caixa e fala, pensa fora da caixa. Cara, isso não vai acontecer. Aí você fala assim, tá bom, então agora você pode vestir do jeito que você quiser e pensa fora da caixa. Não é isso. O dress code vai além do como se vestir. O dress code vai
na questão do mindset. Você tem que deixar a pessoa ser da forma como ela é de fato no dia a dia. E isso é só um simbolismo desse tipo de pensamento. E ainda não vejo muito você pensando nisso. É igual a cultura do office sem parede, né? Antigamente você tinha os escritórios abertos, aí você põe parede, a produtividade aumenta. Aí depois ela volta a cair. Aí você tira a parede, a produtividade aumenta. Aí agora você vê a produtividade caindo. A questão não é com parede, sem parede. A questão é as pessoas perceberem que a empresa se importa com ela e está buscando mudanças para poder proporcionar um ambiente mais agradável para ela. Claro que você tem extremos benefícios do ambiente sem parede, da questão da comunicação e tudo, mas mais importante que isso é as pessoas que estão no ambiente de trabalho perceberem que a empresa está buscando melhorias no ambiente de trabalho para que ela possa ter um processo mais agradável ali dentro, ter um ambiente mais... Ela está sendo beneficiada, a empresa está buscando melhorias para ela. Outra coisa que eu percebi é que as empresas buscam o tempo inteiro atenção. A quantidade de empresa que trabalha sobre performance, melhoria de performance, melhoria de otimização do tempo, organização, redes sociais, tempo, cara. Tempo é o ativo mais poderoso que tem hoje, mais valioso que tem hoje. E o quanto a gente muitas vezes desvaloriza isso. E o quanto isso é importante, o quanto tem que estar presente lá. E aí tem várias questões que eu vou falar agora sobre o tempo, que cara, tem que estar sempre pronto. A gente nunca sabe quando você vai cruzar com alguém, trombar com alguém, vai ter uma oportunidade de falar a sua ideia, de falar o seu negócio. Alguém vai te perguntar assim, por que você quer isso, o que você quer fazer? Então assim, esteja sempre pronto. Às vezes aqueles seus 3 minutinhos que você vai ter com alguém, ou seus 30 segundos que você vai ter com alguém, podem mudar a sua vida. Olha só, ter uma primeira reunião com alguém não é muito difícil. Você pode ter uma primeira reunião com várias pessoas do mundo. Várias pessoas podem te conectar à pessoa que você está buscando aquela sua primeira reunião. O mais difícil é você conseguir, nessa primeira reunião, gerar uma segunda reunião. Então, esteja pronto. O desafio é que você esteja com tudo pronto para que em um momento, em pouquíssimo tempo, você gere um novo momento com aquela pessoa. E isso está muito ligado também com algo que o brasileiro não tem muito hábito, que é a questão da pontualidade. Eu já tive oportunidade de marcar reuniões com pessoas em vários países e algumas culturas não têm esse hábito da pontualidade, outras são extremamente pontuais. As pessoas brigam assim, olha, eu marquei 8h45, 8h45 não são 8h40, não são 8h50, são 8h45. E a pessoa, de fato, 8h45 está te esperando na porta, ou tá esperando na sala de reunião, o que é que for. É exatamente aquele tempo, é o horário que ela marcou e ela respeita aquilo lá. Assim, o tempo da pessoa tem que ser mais importante para você do que o seu próprio tempo. É importante respeitar isso na outra pessoa. Então, a cultura da pontualidade, ela é muito necessária. E a gente precisa de aprender isso. E até mesmo ensinar isso para a nossa equipe, trazendo uma certa punição para isso, entendeu? Não atender as pessoas fora do horário, as pessoas que marcarem conosco fora do horário, se aquilo não for algo extremamente necessário. É importante a gente adiar essas pessoas e colocar elas num outro local, porque a cultura da pontualidade ela é fundamental. Então, tempo é dinheiro. É importantíssimo que a gente consiga transmitir a ideia que a gente quer em pouquíssimo tempo. Então, se você não consegue transmitir o conceito que você quer da sua ideia, do seu projeto, em pouco tempo, provavelmente você não conhece o seu projeto da maneira que você deveria conhecer, ou o seu projeto não é bom o suficiente para que você possa vendê-lo. Então, domine o conceito da sua ideia, domine o conceito do seu produto e tenha ele pronto para poder falar. Se te derem 30 minutos, se te derem 3 minutos, se te derem 30 segundos. Você tem que sempre conseguir transmitir o conceito e a ideia do seu projeto no tempo que te derem para poder fazer isso. Outro ponto é, atualize-se ou morra. Interessante que o lugar que hoje é o Facebook já foi sede da Sun Microsystems,
Não sei se você já conhece essa história, mas a Sun foi uma das gigantes da tecnologia. Inclusive eu, quando comecei a trabalhar e a programar, trabalhava com a linguagem que era da Sun, que é o Java hoje. Hoje ela é da Oracle, mas ela já foi da Sun. E a Sun ela acabou. E com certeza você conhece histórias de empresas que também não evoluíram e acabaram e foram extintas do mercado por não se atualizarem, por não acompanharem as evoluções do mercado. Só que interessante que lá nesse lugar, hoje você entra no Facebook, a placa da Sun tá lá na entrada da empresa e todos os funcionários acabam vendo a placa da Sun. E o Zuckerberg não removeu a placa da Sun justamente para que todo mundo que entre pense que por mais que eles são gigantes, por mais que eles hoje parece que o Facebook não vai acabar, o grupo Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo que eles trabalham, isso não é uma verdade absoluta. Isso pode mudar a qualquer momento e o Facebook pode acabar. Então aquilo lá ficou como um marco histórico para que todo mundo se lembre que não existe ninguém que é grande o suficiente que não possa ser extinto, principalmente desse mercado. O foco das empresas, principalmente as empresas que se mantêm hoje no Vale do Silício, e aí você vai pegar, eu vou falar das mais comuns, porque tem 300 empresas lá. Nós vamos pegar Uber, Pinterest, Airbnb, aí tem várias outras, né? Cabify, pode pegar do mesmo ramo do Uber, GitHub, Google, Facebook, várias empresas que você pode imaginar, Twitter. O que eles fizeram? Eles não pensaram no problema deles. Eles pensaram no problema e na dor do cliente. Por mais que isso pareça óbvio, geralmente não é o que a gente faz. Quando a gente desenvolve um produto, a gente começa a colocar nele, imprimir nele as nossas vontades e os nossos desejos. Aquilo que a gente deseja construir, ou quando a gente está montando uma empresa, aquilo que a gente tem como a nossa empresa dos sonhos, o nosso produto dos sonhos, o nosso atendimento dos sonhos, mas a gente tem que focar na dor e na necessidade do cliente. E quando a gente faz isso, a gente começa de fato, a entender a necessidade do cliente e a ter um resultado maior, por um motivo óbvio. Quando você atende o problema daquele que está te comprando, ele vai querer comprar com você. Quando você atende a sua necessidade, quem vai querer comprar com você é só você. Você está fazendo um atendimento muito pequeno. Então, esse é um conceito muito forte das empresas que você for estudar, que cresceram e que estão presentes também no Vale do Silício. Ainda sobre a questão da atualização, um fato curioso que eu lembrei aqui, falando sobre foco no cliente, se for pensar, tantas ocupações hoje, tantas profissões hoje que existem, que não existiam antes, e tantas profissões que existiam antes que não existem mais hoje. Os números dizem que 65% das profissões que vão ser executadas pelas crianças que estão na escola hoje ainda não existem. Então, olha o tamanho da necessidade das empresas em se atualizarem. Porque se elas não se atualizarem, o mercado de amanhã não vai ser, com certeza absoluta, o mercado de hoje. Uma coisa muito forte da cultura do Vale é a questão de não culpar e não sobrecarregar, mas isso também está muito forte na cultura americana, de não colocar um peso muito forte em cima do fracasso, da derrota e do não alcançar aquele que era o objetivo da pessoa. Então é o seguinte, quando alguém não dá certo no Brasil, quando uma empresa falha, quando alguém erra, quando você coloca um sonho, um plano e você não consegue, todo mundo cai em cima. Acabou, não vai dar certo, é ruim, entendeu? Fracasso é ruim. Fracasso é o oposto do sucesso. Só que o oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é a falta de ação. O fracasso significa que você estava caminhando em direção ao sucesso, e aí nesse caminho
você não observou alguns fatores, ou você até observou uns fatores, tentou e não conseguiu. Você descobriu uma maneira de não fazer, você vai ajustar a rota e vai tentar mais uma rota em direção ao sucesso. Então, o fracasso significa que existe uma possibilidade muito maior de você alcançar o sucesso do que o oposto dele, que é o não fazer. Então, isso é muito claro na cultura deles. Porém, em outras culturas, o fracasso é o oposto do sucesso. Você fracassou, você não teve sucesso, você está fora do jogo. Então, uma dica importante, não coloque tanto peso sobre você quando você errar, quando você fracassar. Apenas colha o feedback daquilo e aprenda, anote como contornar aquilo, crie aquilo como um processo de contorno, de aprimoramento daquele ponto e execute de novo, porque provavelmente aquele ponto que você errou, ele vai voltar a acontecer. Só que sabendo como executar, sabendo o que fazer, você já não vai acontecer de novo. Uma dica de livro que eu dou para isso é o livro Princípios, do Ray Dalio. É muito bom e tem ensinamentos valiosos a respeito disso aí. Planejamento. A cultura antiga falava-se muito sobre planejar a longo prazo, longo prazo, longo prazo, longo prazo. Só que o longo prazo hoje é uma coisa de doido, entendeu? Tipo, não dá para planejar nem 5 anos mais. 10 anos, sem chance. O mundo muda muito. Então, a cultura de startup, de MVP, que é outro ponto, que está muito enraizado na cultura do Vale, é o seguinte: você tem que planejar o mínimo possível para você executar o próximo passo. Então você planeja qual que é o próximo passo, você tem um princípio, você tem uma visão e você planeja o próximo passo. E aí você dá o próximo passo. E aí você tem um mínimo para poder cair para o mercado. Você tem um mínimo para poder executar aquilo. O planejamento de longo prazo não existe mais. Não é para você sair também avacalhado correndo, não. Você tem que ter seu norte. Mas não dá para você planejar mais 5 anos, não dá para você planejar mais 10 anos, não dá para você planejar talvez nenhum ano. Você pode ter seus balizadores, seu norte, seu direcionamento, mas é muito provável que se você for muito rígido em relação ao seu planejamento, não tiver maleabilidade, né? Flexibilidade para se adaptar às mudanças e acontecer alguma coisa muito forte, por exemplo, quem está trabalhando com dropship, por exemplo, está tendo agora a questão do coronavírus. Se essa pessoa não souber se adaptar, o negócio dela acaba, porque as importações foram bloqueadas por um grande período de tempo, ninguém sabe o que pode voltar. Então é importante você se planejar. Se tiver logo na sequência uma outra crise, aí tem um aumento do dólar, são 2 crises sequenciais e que ela não estava prevista. Se ela fez um planejamento de um prazo muito longo, o negócio dela acabou, entendeu? Então, assim, no mercado hoje não tem como você ter um planejamento muito rígido a longo prazo. Tem como você ter seus nortes, seus balizadores e você ir trabalhando isso com o tempo, né? Outra coisa, eu vi gente de tudo quanto é tipo lá. Tem nego maluco de tudo quanto é jeito naquele Vale do Silício lá, tem doido pra tudo e tem gente pra tudo quanto é tipo de gosto. E isso é muito importante. Eu tinha falado das caixinhas que as empresas fazem e tenta te colocar dentro da caixa para te obrigar a ser de um jeito. Cara, é fundamental que as empresas tenham pessoas com perfis diferentes. São os perfis diferentes que complementam e que oxigenam o ambiente, o ecossistema, para que ele seja um local diferente e para que ele construa soluções diferentes. Se todos pensarem da mesma maneira, não tem como a gente construir ideias disruptivas, ideias complementares, ideias que vão fazer diferença. Então, é muito importante esse mix de culturas e de pessoas. Então, não busque se conectar somente com pessoas que tenham que seja semelhante a você. Busque pessoas que conflitam com você em alguns aspectos. Não estou pedindo para você abrir mão dos seus valores, nem nada disso, não. Mas busque conflitos nesse sentido. Conflitos de ideias, discussões saudáveis. É muito bom que ideias se conflitam. Quando ideias se conflitam, existe a possibilidade de surgimento de vários novos
pontos em potenciais. Então, a diversificação de pessoas te gera a única coisa que te gera essa possibilidade. Se todo mundo for igualzinho, você vai fazer sempre a mesma coisa, então não precisava nem de mais gente, era basicamente automatização, né? E o que vai te segurar quando você tiver essa mix de geração de pessoa, quando você tiver essa questão de não planejamento a longo prazo? O porquê. Tem um livro que é muito bom, que é Comece com o Porquê. E, cara, todas essas organizações, elas são baseadas no porquê. O pessoal vem assim a falar comigo e fala assim, eu quero montar um aplicativo que vai dar muito dinheiro, eu quero montar um negócio para dar muito dinheiro. Cara, não vai rolar. Você tem que montar alguma coisa que resolva um problema e que aquilo seja uma paixão para você. Que você seja bom naquilo, que aquilo tenha um motivo, aquilo mova o seu coração, aquilo te faça acordar todos os dias, aquilo te tire da cama, aquilo te faça trabalhar num carnaval, aquilo te faça virar uma noite, aquilo te coloque para cima num dia difícil, aquilo que na hora que tudo estiver indicando que vai dar errado, você acredite que aquilo vai dar certo. Você tendo isso, você tendo um porquê e você transmitindo isso para as pessoas, o resto é consequência, é construir as ferramentas para que esse porquê faça o objetivo dele na sociedade. Não tem outra forma de você conseguir, a não ser que você consiga algo temporário. É lógico que tem como ganhar dinheiro de diversas maneiras, tem como construir as coisas de diversas maneiras, mas solidez e longo prazo você vai construir através da definição do seu porquê. Comece com ele. A hora que você definir o porquê que você está construindo uma coisa e aquilo for sólido e verdadeiro para você, aí as outras coisas vão começar a aparecer até de maneira muito mais simples e muito mais natural. Então, resolva algo que de fato precisa ser resolvido e que faça sentido para você atuar naquilo. Não adianta atuar em algo que não faça sentido nenhum para você, porque em algum momento você vai se perder nisso. Daí, pense sobre os seus próximos passos. É muito importante ter isso claro, porque se planejar a longo prazo não faz tanto sentido, se você precisa sair um pouco da caixa, você está com o porquê definido, algo que é muito importante é você ter o próximo passo definido. Sempre o próximo passo definido. Quando você for fazer alguma coisa, o próximo passo, você já tem que estar com ele definido. Então, nunca fique parado esperando algo acontecer. Eu vi isso nas empresas. Eles sempre sabem o que eles vão fazer. Eles sempre estão com uma feature para ser lançada. Você vai ver, assim, é muito legal quando você vai ver a história passada das empresas, né? Você vê que acontece uma coisa no tempo, os caras já estavam lançando algo que resolvia aquilo. Você fala assim, os caras preveram o futuro. Não, os caras já estavam fazendo análise de tudo, agiram rápido, age rápido, lança rápido, mas algo que acontece naquele tempo, entendeu? O cara estava de olho no tempo, no que estava acontecendo naquele momento. Ele viu qual era o próximo passo, agiu, executou, lançou o negócio para aquele espaço de tempo. Porque isso aqui acabou, isso aqui só existiu, esse problema só existiu no espaço de tempo. Se ele ficasse planejando para poder lançar, ele ia lançar fora do espaço de tempo, ele lançou no tempo certo. Aí você olha para trás e fala, cara, o cara lançou um negócio quando ninguém tinha. Por quê? Porque ele estava observando as coisas ao redor dele, e ele sabia que era o próximo passo que ele tinha que dar, e ele deu o próximo passo, entendeu? E, cara, para você trabalhar nisso, você tem que trabalhar desapegado de várias coisas modinhas, entendeu? Você tem que ser um fora da caixa, desapegado com que é a moda do momento, sacou? As empresas, o que eu pude perceber é que os caras estavam como que num momento descolado da vibração do resto do mundo, sabe? Todo mundo quer uma coisa, eles se desconectaram e entregaram algo de mais valor, sabe? Mas mais simples, sem muita firula, sem muita coisa desse tipo. Outra coisa, equipe é fundamental para poder entregar qualquer coisa de valor e qualquer coisa que vá de fato ter resultado. Então, lembra os 8 caras lá que praticamente construíram o Vale do Silício? Eles
trabalharam numa empresa, a empresa faliu, eles podiam ter voltado para a cidade deles, mas eles foram e ficaram naquele lugar, construíram basicamente o que é o Vale do Silício hoje. 2 deles construíram a Intel. Praticamente 70% das empresas lá tem correlacionamento com essa empresa. E o que você tira de lição disso? É equipe. E equipe é o seguinte: as pessoas são complementares, as pessoas têm perfis diferentes, elas necessariamente precisam ser diferentes, elas precisam de oxigenar aquele ambiente ali. E existe um negócio que diz que contrate rápido e demita rápido. Por que eu falo isso? Assim, não deixe na sua equipe um fruto, alguém que não é compatível com a sua equipe. Não é porque aquela pessoa necessariamente ela não é boa, não. Ela pode ser boa em outra equipe, em outro momento. Em outro momento na sua equipe, ela pode ser boa nesse momento em outra equipe, ela tem um perfil que vai agregar valor em outro lugar, mas se naquele momento ela não agrega valor dentro da sua equipe, ela não traz o resultado esperado, você não precisa de agir como uma ONG ou como um sentimento paternalista e absorver isso dentro da sua equipe e absorver isso dentro da sua empresa. Às vezes é até melhor para a pessoa, isso vai gerar mais crescimento para ela, que você libere ela para que ela possa crescer em outro ambiente e você possa buscar novas pessoas para poder que elas ajudem você a crescer. Então a equipe é muito importante para que você alcance os seus objetivos. Não fique com pessoas na sua equipe que não geram o resultado que você espera que elas gerem. Faça essa troca para que dentro da sua equipe tenham somente pessoas que vão de fato ajudar a agregar valor para aquele que é o objetivo que você traçou, aquele porquê que você definiu, para esse perfil de pessoas que você já tem definido. E, cara, faça rápido. Já disse em alguns pontos isso, mas é um ponto só para isso. Tipo, faça rápido. Pense como MVP, pense em entrega rápida, pensa sempre em qualquer tipo de negócio. Não estou falando de tecnologia, não. Negócio físico, negócio online. Entrega rápido. Entrega algo que agregue valor para o seu usuário final. Não entregue algo somente que é aquilo que é o seu gosto, não. Pega uma coisa, não fica enfeitando demais isso, não. Se isso agrega valor para o seu usuário final, o mínimo possível para que isso esteja entregue para o seu usuário rápido, para que ele já tenha entendimento de que você entregou algo novo para ele, que já gerou valor para ele, que ele já tem benefícios com a sua empresa. Faça isso rápido. E outra coisa, como lá é um ambiente colaborativo, muitas empresas no mesmo segmento, falando do mesmo negócio, algo que eu acho interessante você é a média das 5 pessoas que você convive. Eu sempre incentivo a você renovar o seu ciclo de relacionamento. Não estou falando para você deixar de conviver com as pessoas, mas principalmente no âmbito profissional. Esteja sempre reciclando isso, esteja sempre elevando, seja sempre o menos esperto, menos inteligente da mesa que você está sentado. É muito importante você continuar subindo os degraus da sua carreira, os degraus da sua vida, andar com pessoas que sabem mais, que alcançaram mais resultado, que chegaram mais longe, porque senão os anos passam, o tempo passa e você fica sempre no mesmo lugar. E lá você percebe isso. São várias empresas, uma concorrendo com a outra, uma buscando pessoas mais inteligentes, uma disputando espaço com a outra, e essa competição faz com que eles cresçam cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E é extremamente saudável. Então faça isso também na sua vida. Busque essa concorrência, essa competição uns com os outros. E você, assim, busque estar no meio dessas outras pessoas. E se tem gente que não te faz bem, eu estou falando mais do lado profissional, mas serve para todos os lados. Corta isso na sua vida para você poder continuar crescendo e amanhã tá aí coexistindo no meio de um Vale do Silício aí como uma big empresa aí. Se você gostou, não esquece de dar seu like, deixar seu comentário aí. Um abraço.